O Aventuras na História está comentando essa semana sobre os 20 anos da guerra no Iraque. E para isso, hoje nós conversaremos com Ricardo Lobato, o sociólogo e colunista aqui do Aventuras. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Isabelle. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, e para a gente começar a falar desse tema que é polêmico até, né, os dias de hoje, Ricardo, explica para a gente o que foi a guerra no Iraque. Acho que, sendo muito direto, vou contextualizar depois, mas para início de conversa, a Guerra do Iraque foi um grande erro. A Guerra do Iraque é um dos poucos assuntos nos Estados Unidos onde democratas e republicanos concordam que foi um episódio trágico que não devia ter acontecido e um erro da administração Bush. A gente pode dizer que a guerra do Iraque ela foi a parte 2, né? Não é à toa que alguns, isso é encontrado em livros de guerra, em documentários, a chamam de Golfo 2. Primeira Guerra do Golfo, mais famosa, década de 90. Em linhas gerais, Saddam Hussein invade o Kuwait em 1990. Os Estados Unidos formam uma grande coalizão internacional, basicamente uma boa parte de seus antigos aliados desde a Segunda Guerra Mundial, para contra-atacar o Iraque, libertar o Kuwait, mas principalmente uma parte que é pouco dita, proteger a Arábia Saudita, porque acreditava-se, a inteligência da OTAN na época acreditava que o plano do Saddam era dominar todo o Golfo Pérsico, então começando com o Kuwait, depois estendendo para a Arábia Saudita e os demais estados. É uma guerra rápida, ela começa em agosto de 1990, termina em fevereiro de 91, vitória da coalizão, mas ela ficou incompleta, porque você liberta o Kuwait, impede a invasão da Arábia Saudita, mas a parte principal que os estrategistas ocidentais queriam, empurrar de volta os iraquianos de volta para o Iraque, entrar no Iraque e tomar Bagdá. Isso nunca foi feito. Razões para isso. De uma certa forma, os Estados Unidos e aliados tiveram liberdade de manobra no campo, no teatro de operações, porque o maior antagonista americano estava com os próprios problemas e a União Soviética acaba em 91. Então, foi uma guerra onde eles não tiveram a bipolaridade da Guerra Fria como pano de fundo, apesar de, eu acredito que a gente vai falar isso tudo, da gestação do Saddam e tudo ter começado na Guerra Fria. Mas você tinha problemas maiores na época. Você tinha uma guerra na Iugoslávia que estava se desmembrando, a própria desmembramento da União Soviética. Então, foi feita uma opção à época pelos aliados de não invadir o Iraque. Fato é que a situação econômica no Iraque se deteriora muito. O Iraque já vinha de uma outra guerra que acabou sem vencedores, a guerra Irã-Iraque, 79, 89, e ele continua naquele tom, não vou dizer ameaçador, mas naquele tom que, se você olha como se você é um formulador de política, um tomador de decisão em Washington, é aquela, para usar um ditado, aquela pedra no sapato. Seria mais ou menos, trazendo para o nosso público que está nos assistindo hoje, uma comparação, seria igual Kim Jong-un. Aquela situação que ela está ali, você não quer ter de lidar com ela, mas ela está inevitavelmente. Então, quando a gente avançando no tempo, você tem em 2001 o início da Guerra ao Terror, com 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas, volta-se a ser dito o grande medo de uma ameaça, né? Você tem a explosão mais tarde, em 2004, de trens em Madrid, você tem os atentados à bomba em Londres, mas começa a se ter um medo que armas de destruição em massa, leia-se, o que a gente chama nas Forças Armadas de DQBRN, ou seja, uma defesa, né? O D de defesa, mas então QBRN, química, biológica, radiológica, nuclear, que esse tipo de arma caísse nas mãos dos terroristas. E onde que o Iraque entra nisso tudo? Na década de 80, 90, ficou muito famoso, saiu nos principais jornais do mundo, isso foi uma capa da revista Veja na época, o assassinato em massa que o Saddam Hussein cometia usando o gás sarin contra civis iraquianos, principalmente da minoria étnica, os curdos, no Iraque. Então, o que acontece é que você tinha muito medo que o Saddam aliou-se, a figura do Saddam Hussein e o regime iraquiano, a figura do Osama Bin Laden, da Al-Qaeda, e colocaram como se fosse uma coisa só,
com um grande medo de que essas armas de destruição em massa que o Iraque supostamente possuiria fossem cair nas mãos dos terroristas e fossem ser usados para atacar os grandes centros na América do Norte e na Europa. Fato é que, em 2003, o motivo de nós estarmos aqui hoje, né, os 20 anos do aniversário desse evento, opta-se pela administração em Washington de invadir o Iraque. Então, assim, o resto a gente vai falar mais para frente, mas o Iraque hoje ele não está melhor do que naquela época. Então, assim, voltando ao ponto inicial, a guerra do Iraque foi um grande erro que tanto democratas quanto republicanos concordam com isso. E, Ricardo, obviamente os Estados Unidos ele tem uma grande influência, né, nesse conflito, exatamente por ser direto. Obviamente outros países também influenciaram e deram suporte, mas os Estados Unidos continua ali sendo o centro. E você comentou sobre os motivos desse conflito. A gente pode dizer que os ataques ao 11 de setembro foi um dos motivos pelo qual os Estados Unidos decidiu invadir o Iraque? A gente pode colocar como sendo, como retomando, né, e aprofundando o raciocínio. Durante toda a década de 90, desde depois dessa, a gente precisa falar um pouco de geopolítica antes disso. Vamos voltar aqui. Então, 91, justamente dezembro de 91, ou seja, meses depois do fim da Guerra do Golfo, cai a União Soviética, acaba o Império Vermelho, que havia dominado a Rússia por mais de 70 anos, e acaba a dualidade da Guerra Fria. Quem que é meu inimigo agora? Eu não tenho mais um inimigo. Eu tive na Segunda Guerra o nazista como inimigo, depois eu tive o comunista durante metade do século XX. Quem é meu inimigo agora? Tem uma frase que ela foi dita, nunca conseguiram atribuir diretamente, né, ao governo americano, mas que se eu não tenho um inimigo forte, eu não consigo ser forte. Mas o fato é que os Estados Unidos eles ficam sem o inimigo e, para fins geopolíticos, é o que nós chamamos de era unipolar, ou seja, você só tem um polo de poder no mundo, que, contextualizando, hoje em dia é o grande problema que nós estamos entrando, por isso que você está tendo Ucrânia e tantas outras guerras ao longo do mundo, que você não está tendo mais, isso começa lá atrás, em 2008, 2009, mas não só um centro de poder, você tem uma era multipolar que é que nós entramos hoje. Mas nessa época que nós estamos falando, os Estados Unidos reinavam em conteste. Europa, muito calma, tranquila, olhando para dentro de si, obviamente, França, Alemanha, Reino Unido, grandes protagonistas. Rússia derrotada, ainda olhando para si, buscando se reerguer. A China pavimentando o seu caminho para o que ela se tornaria hoje. Então, os Estados Unidos estão ali, sozinhos. E ocorrem os ataques do 11 de setembro. Só que durante toda a década de 90, desde o fim da, da, da Guerra do Golfo, ocorrem uma série, ou dois eventos em particular, que nunca foram ligados e algum planejador muito inteligente resolveu, usando um tom de ironia, resolveu ligá-los no início dos anos 2000. Durante toda a década de 90, né, desde ali também do fim do conflito no Afeganistão, os Mujahideen, que haviam combatido os soviéticos no Afeganistão, se reorganizaram em diversos grupos guerrilheiros barra terroristas, N denominações. Os dois mais famosos são a Al-Qaeda e o Talibã, que virou o governante de fato do Afeganistão, dando asilo para a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda, uma vez que o Império Soviético, o Império Ateu comunista acabou, ela volta seu foco para aquilo que, nas palavras, e aqui eu cito Osama Bin Laden, era o grande Satã, ou seja, os Estados Unidos. O outro fato é que durante toda a década de 90, o Iraque ele foi condenado diversas vezes pela Agência Internacional de Energia Atômica, uma pressão muito forte para que ele se livrasse das armas, um suposto programa nuclear, mas de todo modo, que ele se livrasse das armas de destruição em massa, essas QBRN que eu falei. Aí você tem, a gente pode retomar a cronologia, mas basta a gente citar, né? Você tem 2092, a primeira investigação, aí o Iraque paulatinamente começa a concordar em se livrar dessas armas e tudo. Fato é que em 2000, 2001, quando a Agência Internacional de Energia Atômica e o Programa das Nações Unidas para o Desarmamento de Armas Químicas faz uma visita ao Iraque, eles não encontram nada. Ou seja, a própria ONU, que durante toda a década de 90 veio condenando o Iraque, quando ela consegue se aproximar do Iraque, ela descobre que o Iraque não possui as tais armas de destruição em massa. Por que o Iraque não possuía?
primeiro motivo é porque, de fato, ele se livrou, o Saddam, então o governo Saddam, se livrou de um bocado. Mas o segundo motivo é porque ele fez uma cautela, né? Isso tem investigações depois, aqueles relatórios que sempre vêm a público, tudo o Wikileaks trouxe isso para a gente. Ele mandou um pouco para a vizinha Síria também. Então, assim, quando lá, mais para frente, falando em 2011, quando começa a guerra da Síria, armamento iraquiano foi usado na guerra da Síria. Mas essa é outra história. Fato é que, 2001, início da Guerra ao Terror, atentado às Torres Gêmeas, no 11 de setembro, e ao Centro do Poder Americano, atacou o Pentágono e tentou se atacar a Casa Branca e o Congresso também. Na sequência, já em novembro de 2001, você invade o Afeganistão para caçar a Al-Qaeda. Só que a Al-Qaeda é uma organização terrorista, é a chamada guerra assimétrica, é um conflito da terceira, quarta fase das guerras, ali assim. Então, ou seja, é aquela guerra onde é que está o seu inimigo? Seu inimigo não é mais um Estado-nação. Agora nós já estamos entrando com, por exemplo, conflito na Ucrânia, o que foi o final dessas guerras todas lá, por exemplo, com turcos e curdos contra curdos, com os russos e americanos também no Iraque, na Síria, ali em 2018, 2019, já estamos voltando para uma guerra entre estados. Mas aqui a gente está falando de uma guerra contra agentes assimétricos. Então você não sabe onde está seu inimigo. O inimigo não estava só no Afeganistão. E mesmo assim, se ele está no Afeganistão e você invade o Afeganistão, ele se espalha pela região como um todo. Haviam sim células fortes da Al-Qaeda no Iraque, mas, curiosamente, elas não se proliferavam mais porque o governo do próprio Saddam Hussein não deixava que elas se proliferassem. E nós tínhamos na Síria também diversos terroristas que estavam presos, eram sabidos, eram inimigos do governo sírio, estavam nas prisões sírias. Como um fator de desestabilização, quando se invade o Iraque em 2003, o que não só o Sírio, mas diversos outros países fizeram foi abrir suas prisões e se livrar daqueles terroristas. Ó, vocês têm uma guerra para lutar, não quero vocês aqui no meu território. Eles acabam indo para o Iraque. Ou seja, ao tentar combater uma coisa, você conseguiu fortalecer o seu inimigo. E Ricardo, você comentou que dentre essas motivações, né, um dos casos foi exatamente quando quando no caso, né, os americanos diziam que ali no Iraque se tinha um estoque de armas químicas e biológicas. E você comentou que isso, na verdade, nunca foi encontrado, nunca foi realmente uma coisa que foi comprovada. Até hoje, não foi comprovado de que lá teria algum lugar guardando esse tipo de armamento, nada desse tipo. Até o que se sabe, até o presente momento, não. E é importante a gente frisar e destacar o seguinte aspecto. A invasão do Iraque, ela foi uma invasão à revelia. Quando a invasão do Afeganistão foi levada para o Conselho de Segurança da ONU, a ONU votou pró essa invasão. De fato, o início da guerra ao terror e tudo. Mas em 2003, quando foi levado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, a ONU votou contra. Diversos países ou se abstiveram ou então preferiram condenar essa invasão, dizendo que não havia motivos, justamente porque, baseado nessas investigações que a própria ONU havia feito durante a década de 90 e o iníciozinho dos anos 2000, ali assim, não foram constatados nenhuma arma de destruição em massa de posse dos iraquianos. Então, assim, até hoje, o maior motivo que levou, inclusive, na época, o secretário de Estado, equivalente ao chanceler, ministro de Relações Exteriores no Brasil, secretário de Estado norte-americano, era o Colin Powell, general negro, 4 estrelas. É importante frisar que ele, como sendo negro, filho de imigrantes jamaicanos, chegou ao maior posto dentro da hierarquia militar. Foi assessor de segurança nacional, ocupou diversos postos de primeiro escalão em Washington e era o secretário de Estado da então administração republicana. E ele confiou nos relatórios. Ele fez uma defesa enfática em diversos fóruns multilaterais, não só na ONU, de que os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque para capturar as armas de destruição em massa que o regime de Saddam Hussein possuía. Quando chegaram para ele os primeiros relatórios, já num contexto de Iraque invadido, em que não se estava, eles vasculharam o Iraque de norte a sul, em que não se encontrou nada, encontrou ouro,
encontrou arma convencional, encontrou caça enterrado no deserto, encontrou coleção de sapatos das mulheres dos filhos do Saddam, encontrou, você pode pensar no que for, mas não encontraram as armas de destruição em massa. Quando esses relatos iniciais chegam ao Colin Powell, ele se sente enganado e ele pede demissão. Então, ou seja, para ver a que nível nós estamos falando de como foi uma coisa muito mal explicada na época. E vendo todas essas razões, se você pudesse definir em como se fosse uma temática principal, qual foi o principal motivo que levou os Estados Unidos? Nós sabemos que ele é um conjunto, né, de motivações, principalmente políticas, mas se você pudesse, assim, resumir qual seria o motivo principal dessa invasão pelos Estados Unidos? O que que os Estados Unidos olhou e falou: olha, nós estamos invadindo o Iraque por isso. Qual seria aí? Qual seria essa razão? A gente precisa colocar da seguinte maneira: quando a gente vê uma invasão de um país pelo outro, né, a gente está falando de uma geopolítica na sua forma mais direta e aberta, que é a guerra. Seja a guerra nesse caso, seja o conflito na Ucrânia que a gente tem no momento, mas uma invasão de uma potência, ainda mais uma superpotência, a um outro país, é uma geopolítica aplicada, e aqui é sem denegrir. A gente está falando assim, eu sempre digo nas minhas aulas para os meus alunos, até nas consultorias para os clientes, que você tem todo o lado humanitário, obviamente, mas em geopolítica não existem inocentes. É um jogo pesado. Novamente, o vocabulário, quando a gente fala, por exemplo, é um jogo de impérios. As pessoas, mas império não é para denegrir ou para favorecer. É uma realidade, é um jogo de impérios, mesmo que numa forma diferente. E a gente está falando aqui de influência. Então, assim, você ter o seu pé na região, a gente está falando não apenas da região, que é extremamente rica em recursos naturais, especialmente petróleo e gás. As guerras modernas, elas são guerras de energia, assim como as próximas, muito provavelmente serão guerras por água e por lítio, por os semicondutores. Mas cada época tem a guerra pelo seu recurso natural que vai da sua matriz energética. Os Estados Unidos ter uma presença militar na região sempre foi, desde a década de 40 e 50, sempre foi algo afirmativo. Mas você ter atores muito fortes na região, como era o caso do próprio Iraque, que já havia feito uma outra guerra ali assim, era uma coisa muito complicada. Então, de certa forma, a gente pode mostrar. E outra coisa, a gente, como eu disse anteriormente, a gente está falando de uma era unipolar. Eu não tenho um balanço de poder. Só tem eu como a maior potência global. Então, eu posso, entre aspas, fazer o que eu bem entender. Não tenho que pensar nessa dialética, o que, que o outro vai pensar. Agora, não. Quando eu falo de 2022, 2023, eu já estou jogando xadrez. Se eu invado a Ucrânia, eu estou tendo que pensar no que é como é que vai ser a resposta da OTAN e dos Estados Unidos. Se eu saio do Afeganistão, eu tenho que pensar como é que vai ficar o vácuo de poder na região, que tem iranianos, chineses, russos, sauditas, paquistaneses e indianos para ocupar. Então, você volta a pensar nisso. Na época, não. Então, assim, a gente pode dizer que foi um conflito por energia e foi um conflito para demonstrar poder. E, Ricardo, esse conflito, ele, como você tinha até mencionado anteriormente, ele ficou marcado, pelas diversas figuras, né, que querendo ou não, também representam aí alguns grupos mais extremistas ali presente no Iraque. O que que você acha, assim, como a sua opinião, estudando sobre o assunto, a gente pode dizer que a invasão do Iraque, derrubou o Saddam Hussein ou não? A invasão do Iraque derrubou Saddam Hussein. Tem duas imagens marcantes. Uma que é apenas 9, 10 dias após a invasão, uma estátua do Saddam de ferro de quase 20 metros que ficava no centro de Bagdá, sendo puxada por um trator do exército americano, junto dos populares iraquianos que estão ajudando a puxar. Então, ou seja, você tem um simbolismo, você está destruindo os símbolos, né? Igual as estátuas do Lenin sendo retiradas dos antigos países do bloco soviético. Eu estou apagando a memória. E o símbolo mais marcante, né, é a prisão do Saddam em dezembro de 2003, dentro de um buraco na sua cidade natal, em Tikrit. Ele é preso pelas tropas aerotransportadas dos Estados Unidos, julgado,
condenado à morte e enforcado tempos depois. Então, ou seja, você mata o símbolo e mata o homem, você apaga a memória. O problema, e é uma coisa que até hoje está a ser definido, já tem documentários que falam sobre isso, entrevistas em primeira mão, livros foram escritos, e até um comentário, se não me falha a memória, do Donald Rumsfeld, que era o secretário de Defesa dos Estados Unidos na época, em que era, e a parte 2, porque é exatamente isso. Nós tiramos o Saddam, mas a gente tem que pensar que o Saddam ele é uma figura política que ele estava ali no poder desde o fim da década de 70. Ou seja, é uma pessoa que passou praticamente 20, 25 anos ali assim, sendo a maior autoridade do país e uma das maiores autoridades da região, um ditador de fato, governando com punho de ferro. Só que se você se livra de um ditador, não estou falando que ditadores sejam bons, ou muito pelo contrário, ditaduras são sempre muito problemáticas. Mas quando a gente calcula esses movimentos assim, se você está fazendo uma guerra, se você está jogando um jogo nesse nível, o que vem depois? A pergunta, em inglês, né, o after that, né, o dia seguinte, é sempre o que tem que ser levado em conta. E nesse caso não foi. Instauraram um governo de coalizão, você tinha a Zona Verde, que era comandada por um diplomata americano, que fazia a ponte com os representantes dos outros países. Você tinha autoridade das Nações Unidas ali, inclusive um brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, era a maior autoridade do país, morre num atentado à bomba meses depois do início da guerra. E você tinha uma autoridade iraquiana de uma eleição que você fez, colocando um cidadão iraquiano que já vivia no exterior há quase 30 anos, até antes do Saddam, esse indivíduo já vivia fora. Ou seja, não tinha nenhuma ligação com o país e com um povo que não sabia o que eram eleições nos últimos 20, 25 anos. Ou seja, todo um contexto que não foi feita uma transição, para usar um termo brasileiro, né, lenta, gradual e segura. O fato é que aí a gente tem o vácuo de poder, faltando a figura centralizadora, que é o Saddam Hussein, ou então qualquer outro mínimo de unidade nacional. Para piorar isso, uma das primeiras coisas que foram feitas ao se invadir o Iraque foi acabar com a polícia e as forças armadas, ou seja, você acabou com as forças militares e com as forças da lei, porque diziam que elas já estavam muito contaminadas pelo partido Baath, que era o partido do Saddam, que vinha lá da década de 60, o controle dele no Iraque, até precedendo o Saddam. Tentaram fazer uma coisa, pegaram o manual, o livro de história, e tentaram fazer algo como fizeram na Alemanha no pós-Segunda Guerra, acabando com todas as forças, porque elas já estavam, o controle nazista tinha sido muito grande. O problema é que são contextos diferentes, épocas diferentes. Na Alemanha, a ocupação militar foi, você dividiu o país, você fez uma ocupação militar de fato. No Iraque você fez, só que você ainda tinha focos de resistência. Na Alemanha, os focos de resistência foram muito rápidos. Então você criou vácuo de poder e, como se não bastasse esses dois elementos que eu já dei, você tirou o Saddam, ou seja, você acabou com qualquer figura de unidade, mas o Saddam é o símbolo, você tira uma unidade central. Você acaba com as Forças Armadas e as Forças de Segurança. E três, você me prende diversos militares junto de supostos terroristas, ou seja, e de ladrões comuns. Algo parecido com o que aconteceu no Brasil no regime militar, em que você colocou supostos guerrilheiros subversivos junto de bandidos normais, que deu origem ao início das facções brasileiras. Ou seja, você coloca pessoas que têm treinamento militar, que sabem como organizar uma guerra, um Estado, junto de bandidos normais. A soma desses elementos, anos mais tarde, vão ser fenômenos, para não usar outras palavras, como, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico foi gestado em prisões militares americanas no Iraque. Então, ou seja, você desorganizou toda uma estrutura de país e já criou a guerra seguinte. Até porque esse pensamento acaba ficando alojado assim, nas pessoas que estavam apoiando esse regime antes de ele ser abatido, tecnicamente, né? Então você alimenta essa esperança também. E, Ricardo, você mesmo comentou, né, sobre uma expressãozinha que foi muito utilizada, esse after that. O que que aconteceu depois? Como foi esse after that? 20 anos depois de toda, né, o acontecimento principal da guerra no Iraque.
Ali no país ainda existe alguns requisitos desse confronto? Vou trazer alguns números, né? A guerra no Iraque, estima-se, dados de universidades americanas em conjunto, que vitimou 500 mil civis iraquianos. Ou seja, 500 mil civis iraquianos morreram. De 8 a 10 mil militares americanos morreram, em torno de 100 mil voltaram para casa com algum tipo de ferimento, ou seja, um total de baixas gerais nós temos 110 mil. E nós temos mais de 300 mil militares americanos que voltaram para casa com estresse pós-traumático, que eles chamam de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. A taxa de suicídios de veteranos já superou a do Vietnã, e são clássicas, aquelas clássicas e trágicas, aquelas imagens de veteranos, tem até o filme Taxi Driver, né, baseado nisso, né, mas de veteranos com estresse pós-traumático chegando em cafeterias nos Estados Unidos e metralhando todo mundo. Isso foi na época do Vietnã. Hoje em dia um pouco menos, mas isso porque também é muito abafado pela mídia, mas também ocasiona. Ou seja, eu estou trazendo o primeiro reflexo na sociedade que fez a guerra. Porque é interessante a gente pensar como é que a guerra ela se transforma, né? Se você foi nos Estados Unidos entre 2001, fins de 2001 e 2021, ou seja, 20 anos, os Estados Unidos estavam em guerra. Eles estavam lutando, pelo menos, Afeganistão e Iraque, durante algum tempo, concomitante a alguns desses conflitos. Depois, o Iraque acaba oficialmente em 2011, a gente já vai voltar para isso, mas o Afeganistão acaba só em 2021, como todo mundo percebeu recentemente, né, a imagem se repetiu, né, do helicóptero americano deixando o que foi aquela retirada de Bagdá. Mas o país continuou tocando. Você teve uma crise financeira, em parte, dá para a gente falar um pouco disso, mas eu ia ter que aprofundar mais aqui, assim, não quero trazer isso à tona, mas a crise financeira, uma boa parte vai por conta da quantidade de dinheiro que estava sendo gasta, ainda falando em números. É uma guerra que custou para os cofres norte-americanos 2 trilhões de dólares. Ela só não superou em custo a do Iraque 2, a Segunda Guerra Mundial, foi 1 trilhão de dólares em valores da época, aproximadamente 50 trilhões de dólares em valores de hoje, né? Ou seja, é uma guerra que, se algum dia a Segunda Guerra for superada, talvez seja com uma outra guerra mundial. Esse é o lado americano. Você vê uma sociedade que se enfraqueceu, o número de mendigos aumentou, os que eles chamam de homeless, assustadoramente, também vitimados pelas crises econômicas, mas você enfraqueceu o país. Aqui falando dos reflexos para a sociedade americana, então, ou seja, a sociedade americana, com duas guerras nesse grande mundo islâmico, se enfraqueceu. Isso é um fato, crises econômicas no centro do sistema, tudo isso. Para o Iraque, a linha de frente desses combates. Então, eu trouxe o valor de em torno de 500 mil civis iraquianos mortos, e o principal foi uma desestabilização do país, que eu já coloquei, né, na questão anterior o que aconteceu. Então, você colocou criminosos comuns junto de terroristas, junto de militares desempregados que haviam sido presos na prisão, ou seja, você gestou o Estado Islâmico. Quando o George Bush ele é reeleito, né, ele tenta acabar com a guerra, aí vem a crise do subprime em 2008. John McCain, outro republicano, perde a eleição e entra Barack Obama. Uma das principais promessas do Obama era acabar com as guerras intermináveis, como estavam ficando conhecidos Iraque e Afeganistão. Ele começa pelo Iraque, começa uma evacuação ainda em 2009. Uma das coisas que lhe renderia um prêmio Nobel da Paz naquele ano foi exatamente isso, o seu comprometimento em acabar com a guerra. Evacuação essa que é concluída em 2011, mas em 2014/15, naquele vácuo de poder que ficou no Iraque, uma unidade nacional que nunca se firmou muito bem, haviam zonas do país onde o Estado não estava existente. Você começa com o grande califado do Estado Islâmico, que abarca algumas áreas da Síria e outras do próprio Iraque. Importante dizer que o Iraque só não sofreu com a Primavera Árabe de 2011, como, por exemplo, Líbia, a própria Síria, etc., justamente porque ele não tinha mais um governo autoritário. Mas, ou seja, ele já estava fragmentado, fragilizado, então o que acontece?
É difícil dizer se foi pior ou melhor, mas a conclusão foi a mesma. Você tem aquele domínio ali assim do Estado Islâmico na região, o que vai levar a uma intervenção. Tem uma expressão que eles usam no Pentágono, né, que é a seguinte: é a substituição da marreta pelo bisturi. O americano gosta muito da expressão boots on the ground, ou seja, tropas no solo, quando você manda os fuzileiros, manda o exército. Então, essa seria a marreta. Quando você substitui a marreta pelo bisturi, você muda a sua forma de fazer guerra. Ao invés de você ter tropas, mobilizar exércitos de 100, 200 mil homens no campo de batalha, você vai com ações mais precisas. O uso extensivo de forças especiais, muito uma guerra aérea com aeronaves não tripuladas, que a gente chama no Brasil de Vant, mas os famosos drones e tudo, não é à toa que tem relatos que vieram a público que em um ano foram 11 mil ataques de drones no Oriente Médio inteiro. Então você substitui por isso. Ou seja, você acaba com a guerra, mas a presença militar ela nunca acaba. Hoje, 20 anos depois, há conselheiros militares norte-americanos e de algumas outras forças da coalizão, como, por exemplo, alemães não, perdão, como ingleses, no Iraque. Então, ou seja, a guerra acaba, mas o país ele continua com um governo que tenta se reerguer, mas ainda não é. Democracia plena, longe disso. Governo estável e forte, também longe disso. Uma das principais perguntas, né, e é o mote do After That, é: o Iraque está melhor ou pior do que hoje em dia? É óbvio, é sempre bom você tirar um ditador, mas o que foi feito do país? Hoje, 2023, o Iraque ele começa a se recuperar no sentido de poder começar de novo a ter um pouco de turismo. A gente está falando de um dos berços da civilização. O Iraque era a antiga Babilônia, os rios Tigre e Eufrates, uma das principais civilizações do mundo, que também outros povos, sumérios, persas, todos passaram por ali. O patrimônio arqueológico, histórico, imaterial que esse país tem é de uma riqueza indescritível e tem um grande potencial que não é explorado mais porque é uma região de altíssima periculosidade, é uma das chamadas hot zones, né, zonas quentes mais perigosas do mundo, tentando ainda se recuperar, mas ainda vivendo essa indefinição de como será. Ou seja, o que aconteceu com o Iraque? O futuro é incerto. O futuro é incerto e o mais interessante, você me questionou sobre uma das razões, né? Eu falei da invasão em si e eu falei desse jogo de poder todo na região. Como é que a geopolítica ela joga? Os Estados Unidos começam a se retirar do Oriente Médio, ainda mantendo sua firme presença ali, várias, principalmente petroleiras e outras empresas americanas, mas com os países do Oriente Médio cada vez mais fortes e com uma presença russa e chinesa cada vez mais forte. Há alguns círculos de estudiosos, né? Por exemplo, eu represento o Equilíbrio, que é um think tank brasileiro, e a gente ainda tem um traçado sendo desenvolvido sobre esse assunto. Mas não é de todo errado dizer que essas guerras no Oriente Médio gestaram uma força chinesa na região. Porque quando vem uma potência como a China para a África, Oriente Médio e os demais países da Ásia, eles vêm com outro olhar que não dos americanos, ou seja, aquilo que se mais tinha medo que acontecesse, acaba acontecendo, que é, nesse novo jogo de poder do concerto internacional, seu maior contencioso estar exatamente ocupando aquele local que você deixou, sendo que você colocou muito dinheiro ali. Isso é uma outra coisa importante de se dizer, só para concluir, o quanto que foi gasto nessas guerras. Por isso que eu disse, eu não vou trazer tantos números, mas que isso aprofundou as crises nos Estados Unidos. Guerras como a Segunda Guerra Mundial renderam dividendos até o início do século XX. Alguns países europeus só terminaram de pagar cada cartucho de munição que foi usada como aliados na Segunda Guerra e também as reparações de guerra, no caso, por exemplo, de Alemanha, ou então da ajuda do Plano Marshall para a reconstrução da Europa, na década de 90 e início dos anos 2000. A gente acompanha o histórico de decisões nas Nações Unidas e algumas são mais a favor e outras menos a favor dos Estados Unidos, dependendo do momento na história. Ou seja, se ainda está pagando a dívida, você pode não concordar, mas você tende a ter uma postura que não seja tão contra a postura norte-americana. Enquanto se você já pagou, por exemplo, 2003, a França, um aliado histórico, país OTAN,
sendo então governada pelo Jacques Chirac, vota contra a invasão. A França participa da invasão ao Afeganistão, junto das forças da OTAN, mas ela disse que não vai entrar no Iraque. Então, assim, isso já mostra o negócio. E é uma guerra em que você colocou muito dinheiro, mas apesar de você ter conseguido bons contratos de petróleo, ter tentado reconstruir o país, você gastou mais do que ganhou com a guerra. Ou seja, é uma das coisas que ainda fica esse pensamento martelando a cabeça dos tomadores de decisão. Valeu a pena? E a resposta para muitos deles é não. E é como você disse, é uma grande pena ver que um país que tecnicamente seria uma potência em questão de turismo, né, em vários outros setores, ter também esse fim, essa indecisão, e ver também que os números de pessoas, principalmente mortas, é muito grande, num país que não é tão grande assim, a população talvez não seja tão alta, por exemplo, como no Brasil, né? Não chega nem em comparação. É triste saber que muita gente, em comparação ali com a nossa população, faleceu. Isso porque Ah, eu nem mencionei os refugiados, né? Porque você mencionou essa. sim. A gente tem os fluxos migratórios, porque é uma equação simples. Se o seu país é uma zona de altíssima periculosidade, você, por exemplo, um profissional liberal, alguém que tem uma certa condição, tem uma vida estável ali assim, mas pode desempenhar a sua profissão em algum outro lugar, você vai buscar, ainda mais se você tem família, você vai buscar segurança Certeza. ao invés de continuar ali e abraçar a causa. Isso faz com que até o que muitas pessoas chamam de expulsão voluntária, né, de um país. Isso é muito triste também. Mas, Ricardo, apesar do tema ser triste, dessa continuidade ainda ser uma realidade, nós aqui do Aventuras na História agradecemos muito a sua participação. Foi muito bom conversar com você para esclarecer alguns pontos e algumas dúvidas também que podem surgir acerca desse assunto. Então, muito obrigada, viu? Obrigado, Isabelle. É sempre um prazer enorme a sua condução, sempre maravilhosa. Muitíssimo obrigado por essa atenção. Aqueles que quiserem saber mais, eu sempre disponibilizo. Aventuras também, os meus links ficam aqui, para as minhas redes sociais ficam aqui na descrição. Então, muitíssimo obrigado. Espero, não só como colunista, leiam, assinem, comprem a revista, que é sempre muito bom, os conteúdos de primeiríssima qualidade, mas também continuar contribuindo aqui nessas entrevistas que vocês fazem. Muitíssimo obrigado. Obrigada. E se você quiser ficar sabendo de mais conteúdos históricos e curiosos, continue seguindo as nossas redes sociais oficiais em diversos canais para conferir novos conteúdos. Até mais!